Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área para mais uma aula de matemática. E agora a gente vai continuar falando sobre determinantes. Bem, quando a gente fala de determinantes, pessoal, a gente tem algumas propriedades que servem para facilitar a nossa vida. Quando a gente fala de determinantes de uma maneira geral, como a gente precisa fazer operações que podem relacionar todos os elementos da nossa matriz, geralmente a gente acaba tendo uns cálculos que são um pouco custosos para a gente, ou seja, cálculos que vão tomar muito do nosso tempo. E não é legal a gente perder tempo quando a gente está fazendo um concurso. Então, a partir do momento em que você enxerga uma das propriedades que estão atuando dentro daquela nossa matriz, automaticamente você já consegue dar a resposta do determinante que está associado àquela matriz. Exemplo, uma das primeiras propriedades que nós temos é, se uma matriz possuir uma linha ou uma coluna com todos os seus elementos igual a zero, o seu determinante será nulo. Como que a gente pode pensar nisso aqui, pessoal? Só para validar essa propriedade. Se a gente tiver uma matriz aqui, ó, que vai ter os seguintes elementos. Nesse caso aqui, ó, a segunda linha ela é toda com seus elementos igual a zero. E aí como é que ficaria o nosso determinante? Isso aqui é uma matriz de ordem 2. Nesse caso, a gente faria 1 vezes 0 menos 2 vezes 0, e aí a gente encontraria 0 no nosso determinante. E isso, pessoal, vai acontecer para qualquer determinante que a gente tenha, independente da sua ordem. Se uma linha ou uma coluna tiver todos os seus elementos igual a 0, a gente vai simplesmente zerar o nosso determinante. Isso também ocorre, pessoal, se ocorrer igualdade entre duas linhas e duas colunas. O que seria isso? Se eu tiver um determinante aqui, ó, com esses elementos 1, 2, 1, 2, ou seja, a linha e a coluna nesse caso aqui são iguais, não é? O que aconteceria? Se a gente calcular esse determinante, a gente vai ter 1 vezes 2 menos 2 vezes 1, e isso aqui teria o determinante sendo igual a 0. Ok, pessoal? Então, se você analisar a matriz, perceber que uma linha ou uma coluna se repete dentro da nossa organização matricial, você pode zerar o seu determinante de forma direta. Não precisa calcular ele, independente da sua ordem, ok? Bem, uma outra coisa que a gente tem aqui é, se uma matriz possuir duas linhas ou duas colunas com elementos proporcionais, o seu determinante será igual a 0. Um exemplo para essa propriedade, 1, 2, 2 e 4. O que está acontecendo? Aqui, ó, as nossas linhas elas são proporcionais. A segunda linha é o dobro da primeira linha. E aí, se a gente fosse calcular o determinante nesse caso, a gente teria 1 vezes 4 menos o 2 vezes 2. Isso aqui seria igual a 0, ou seja, eu não precisaria calcular esse determinante a partir do momento em que eu verificasse que a gente tinha linhas proporcionais. Lembrem-se que serve tanto para a linha quanto para a coluna, ok? Bem, se a gente multiplicar todos os elementos de uma linha ou uma coluna de uma matriz por um número k, o seu determinante fica multiplicado por k. Como que seria isso? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar a seguinte matriz, 1, 2, e aqui eu vou pegar 2, 1, ok? Bem, se a gente fosse calcular esse determinante, a gente teria o 1 vezes 1 menos 2 vezes 2. Isso aqui daria 1 menos 4, que daria menos 3. Ok? E aí, o que eu vou fazer para validar? Eu vou multiplicar a segunda linha por 2, ok? Então, a gente teria aqui, ó, 1 vezes 2, 4 vezes... 4 e o 2, não é? Multipliquei ambos os elementos. Como é que ficaria o nosso determinante nesse caso? 1 vezes 2 menos 4 vezes 2, a gente teria 2 menos 8, que daria menos 6, não é? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente nem precisaria calcular, a gente já poderia validar de uma forma direta. Por quê? Nesse caso, como a gente multiplicou uma das linhas por 2,
a gente poderia dizer que o determinante nesse caso ficou sendo igual a 2 vezes o menos 3, que era o determinante da nossa matriz anterior, ok? Isso aqui, pessoal, é uma propriedade que pode ajudar muito vocês quando vocês tiverem que fazer mais de uma operação com uma matriz, ok? Quinta propriedade, pessoal. Na quinta propriedade, o que acontece? A gente está fazendo a quarta propriedade, mas esticando para mais linhas ou mais colunas. Então, o que a gente precisa pensar? Bem, a gente já tem aqui que o determinante da nossa matriz 1, 2, 3, 1 é igual a menos 5 nesse caso, não é? A gente teria aqui 1 vezes 1, e aí a gente subtraria por 6, a gente teria aqui menos 5 como determinante. Se a gente multiplicar a linha de cima e a linha de baixo por 2, o que vai acontecer? Bem, nesse caso aqui, a gente vai ter 2, 4, 6 e 2. Como é que vai ficar? Multipliquei a primeira e a segunda linha por 2. Como é que vai ficar o determinante dessa matriz aqui? Ó? Vai ficar 4 menos 24, que nesse caso aqui vai dar menos 20. O que aconteceu, pessoal? A gente fez aqui a multiplicação de duas linhas por 2. Então, o nosso determinante, né, do de baixo seria como? Ele seria K elevado a N, K elevado a N vezes o determinante da matriz A. Então, nesse caso, ficou sendo 2 elevado a 2 vezes o determinante da anterior, que foi menos 5. E aí a gente acabou de validar que o determinante seria menos 20. Ou seja, a gente fez a mesma coisa que a quarta propriedade, mas só esticou ela para mais uma linha. Então, tomem cuidado que isso aqui serve para facilitar a vida de vocês. Bem, na sexta propriedade, o que a gente diz? A gente diz que o determinante de uma matriz sempre será igual da sua matriz transposta. Então, se eu tiver uma matriz 1, 2, 2, 1, o que acontece? Não, melhor. Vamos pegar aqui como sendo 3. Como é que fica aqui? Ó? Se a gente tiver o determinante dessa matriz nesse caso, vai ser 1 vezes 1 menos 2 vezes 3, que vai dar menos 5. Se a gente fizer a matriz transposta a essa, como é que vai ficar? A gente vai ter 1, 2, 3 e 1. Fizemos aqui a matriz transposta. O que vai acontecer com o nosso determinante? 1 vezes 1 menos 2 vezes 3, que continua sendo menos 5, validando a nossa propriedade. Então, sempre que a gente for calcular o determinante de uma matriz transposta, ela vai ser exatamente igual à nossa matriz anterior. Bem, essa sétima propriedade aqui, pessoal, a gente precisa tomar um cuidado com ela. O que vai acontecer nessa sétima propriedade? Ele fala o seguinte: ao trocarmos duas linhas ou duas colunas de posição de uma matriz, o valor do seu determinante passa a ser oposto ao determinante anterior. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Vamos pensar que a gente tenha a seguinte matriz: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Se eu fizer o seguinte, se eu trocar duas linhas, o que vai acontecer? Vamos supor que aqui a gente encontrou um determinante X, não é? Se eu trocar duas linhas, o que vai acontecer? Se eu for calcular agora o determinante dessa matriz aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz foi trocar a primeira linha com a segunda linha, não é? Nesse caso aqui, ó, eu não preciso nem suar. O meu determinante, ele vai ser o mesmo, só que com um sinal trocado, ok? Pode ser uma propriedade que pode facilitar vocês se de alguma forma vocês tiverem que alterar os elementos da sua matriz, tá?
Bem, a oitava propriedade, pessoal, ela fala o seguinte: o determinante de uma matriz triangular é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. Bem, o que seria aqui para a gente uma matriz triangular, pessoal? Uma matriz triangular é uma matriz que tem os seus elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a zero. Exemplo, a gente tem aqui, ó, o 1, 2 e 3. Eu teria 0, 0, 0, 1, 1, 1. A gente pensaria, como é que eu vou calcular esse determinante? Vou aplicar a regra de sair e simplesmente fazer todas as contas? Não, nesse caso, se eu verifiquei que ela é uma triangular, nesse caso aqui, superior, eu vou apenas multiplicar os elementos da minha diagonal principal. Então, o meu determinante aqui nesse caso vai ser o 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6, ok? Por fim, nós temos a nona propriedade que fala o seguinte: considerando duas matrizes quadradas de ordem iguais e A e B matriz produto, nós temos que o determinante da matriz produto é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, se você já tem os determinantes, nesse caso, você não precisa se preocupar em simplesmente multiplicar essas matrizes e calcular novamente. Basta você pegar o determinante de cada matriz e realizar o produto entre eles através do teorema de Binet, ok? Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!